Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série que estamos fazendo, onde contamos a história dos hinos do nosso inário. E eu tenho o privilégio de entrevistar uma pessoa maravilhosa. Ele é um compositor, ele é o autor de diversos hinos que nós conhecemos. Por exemplo, foi ele quem fez a letra do hino O Melhor Lugar do Mundo, Falar com Deus, Pode cair o mundo, estou em paz, A minha esperança e outros louvores muito conhecidos em nossa igreja, e eu terei o prazer de entrevistar aqui no nosso canal o pastor, compositor, músico e também ele tem a formação acadêmica na área de letras, Valdeci Lima. Ele é o autor do hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E agora nós teremos o privilégio de conversar um pouquinho com ele. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser abençoado. Muito bem, meus queridos amigos, eu estou aqui na preciosa companhia do pastor, professor, músico e outras coisas mais, pessoa que entende aí da área de comunicação, esteve envolvido ativamente nos primórdios da TV Novo Tempo, uma pessoa que realmente tem contribuído muito com esta igreja, mas nós estamos no nosso quadro acerca dos hinos. E eu, como vocês já sabem, estou interpretando ao som do violão alguns hinos do Inário. Estou utilizando o livro Posso Crer no Amanhã, do pastor Técio Sarli, onde nós vamos contando para vocês a história de alguns hinos, e ali eu então interpreto, depois de você entender a história, eu interpreto ao som do violão aquele hino. Só que não existe nada melhor do que conversar com o próprio autor do hino. E eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Valdeci no dia em que estive em Hortolândia. Eu fui fazer um seminário teológico ali no NASP Hortolândia e preguei na parte da manhã de sábado junto com o Michelson Borges, o pastor Michelson Borges, na Igreja Central de Hortolândia. E ao meu lado estava o doutor Elmer, uma pessoa simplesmente fantástica, maravilhosa, e ele me disse, sabe quem está sentado aí atrás? Eu fiz, não, ele, pastor Valdecir Lima, autor do hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu disse, não acredito, e ali nós trocamos alguma conversa rápida, e hoje eu estou tendo o privilégio de tê-lo aqui em meu canal. Seja bem-vindo, pastor Valdeci, é uma honra muito grande tê-lo aqui para conversar um pouquinho acerca da história desse hino, mas não somente isso, falar um pouquinho da sua experiência ministerial, da sua experiência na igreja, as contribuições, enfim. Vamos ter esse bate-papo aí legal e depois eu vou tocar o hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Com certeza, muito obrigado. É um prazer enorme estar com você aqui nessa programação e participar com uma troca de informações a respeito daquilo que esteve envolvido na criação da letra, né? Porque do hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, que eu fiz em parceria com o maestro Flávio Santos. Então vai ser muito interessante essa conversa. Eu sempre gosto de falar, porque existe por trás dos hinos alguma história, algum acontecimento, algumas coisas que justificam o direcionamento que você tomou na letra e justifica também as respostas que a gente ouve. Esse hino teve Sim. muitas respostas, né? E aí as pessoas se manifestam e falam, quando se tem a chance de explicar, as coisas parecem que elas se enquadram, elas se encaixam. E eu tenho o privilégio de estar aqui contigo, admiro muito sua programação, o seu canal, e que Deus nos abençoe para que as pessoas entendam aquilo que a gente tem reservado para elas. Amém, amém. Eu já conversei com o maestro Flávio Santos também, e ele vai participar no nosso canal. Ele vai contar um pouco da história também de um dos hinos que ele compôs e está no nosso inário. Nós estamos aí vendo uma data em que eu possa entrevistá-lo, para que eu possa entrevistá-lo. Então, o pastor Valdeci, ele é o autor da letra do hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e nesta parceria, a parte musical foi feita pelo o maestro Flávio Santos. Muito bem, você começou o seu ministério, você fez teologia aí no NASP mesmo, no antigo IAE?
É, eu comecei teologia no TGA, fiz 2 anos. E quando terminei o segundo ano de teologia lá, eu fui interessado que eu estava em aprender a língua inglesa, eu tinha alguns parentes lá nos Estados Unidos, eu fui para lá, fui para o Texas, né? E lá terminei o curso teológico num colégio hoje chamado Southwestern Adventist University. Fiz 4 anos lá, fiquei esse tempo maravilhoso com eles lá, é um povo acolhedor, um povo caloroso, e depois dos 4 anos voltei para cá. Aí é que eu fui trabalhar no início do Novo Tempo, no então programa Está Escrito, que é um programa que veio dos Estados Unidos. E quem Sim. era o pregador naquela época era um pregador que foi, inclusive, antes do pastor Mark Philly, que foi pregador também do Está Escrito, que foi o que estava, o que começou conosco, era o pastor George Vanderman. Ele que foi fundador do Está Escrito. Histórias maravilhosas, um homem fantástico, um homem de Deus mesmo. Incrível. E o programa pegou forte aqui no Brasil, teve uma grande aceitação, foi veiculado aqui em alguns canais de televisão, e tem toda essa história envolvida, que a gente pode conversar um pouquinho daqui a pouco. Muito bem, então o senhor esteve aí envolvido ativamente na produção ou auxiliando nesse início. É bom a gente conversar com pessoas que têm esta bagagem, não é? Além da formação teológica, você também tem a formação, acadêmica na área de letras, correto? Verdade, sim, sim, correto. Eu tive uma iniciação, quando pequeno, na cidade onde eu morava, em piano, né? Aí fui para o IASP, aprendi trompete, né? Me formei no ensino fundamental e médio no IASP, e depois a minha vida seguiu, e eu fiz faculdade de letras, e depois, nos Estados Unidos, fiz teologia e fiz línguas também, né? Com concentração em inglês, espanhol, principalmente. Então, fechou mais ou menos o cerco ali. Mas essa era a minha área, sim. Minha área. Que legal. Então, professor de letras, eu já fico aqui, meu pai do céu, eu errar aqui no português. Você pode errar, eu é que não posso. Obrigado. Muito bem. E então a formação teológica, a formação também na área de letras, formação Sim, musical, mesmo que não sendo por faculdade, mas como você mencionou, através aí do piano, né, estudou piano, estudou trompete também, sim, então, sim. tem uma bagagem sólida para composição, porque tem a teologia, porque hoje, infelizmente, há compositores, há pessoas que trazem hinos, e não somente, eu não digo apenas a igreja adventista, mas pessoas que às vezes não têm, talvez, o viés teológico, não é? Não tem aquela vivência dentro da teologia, e às vezes a gente vê uma letra aqui que escorrega na teologia aqui, uma outra letra ali, que eu fico olhando assim, sabe? Coisas assim, mas será que isso está na Bíblia mesmo? A É. gente escuta assim algumas músicas por aí. Eu acredito, não estou dizendo com isso que toda música tem que ser composta por uma pessoa que tem Não, mas o teologia, mas embasamento dá uma certa segurança. isso, Mesmo assim, vez ou outra você percebe que alguma coisa escapa. Não sei se eu é verdade. posso mencionar uma coisinha que aconteceu aqui. Sim, pois não. Quando estava para ver uma semana de oração aqui no NASP, e o maestro Lineu falou comigo: olha, Valdir, eles estão pedindo uma música, que a gente faça uma música para cá. Aí nós fizemos uma música que, depois de algum tempo, ela se tornou bem popular, e hoje ela está bem conhecida, né? Que é a música Falar com Deus. A letra é sua dessa música? É minha. É minha. Fiz com o Oh, maestro Lineu. que legal! É, Falar com Deus. Falar com Deus. Aí, mas veja só, a música, ela agradou a comunidade, principalmente no colégio como o NASP, que tem cultos pela manhã, culto à noite, e nos dormitórios, e tem sabe, eles consomem muitos hinos, né, assim, e eles gostaram muito dessa música. E eles começaram a cantar, imprimiram a letra e tudo. Acontece que um dia eu estava ouvindo o pessoal cantando, eu falei, nossa, essa frase não está me batendo bem, essa frase não... ninguém reclamou, era uma frase
teologicamente, ela é passável, né? Aham. Mas eu falei, mas tem alguma coisa que não tem que ser alterada essa frase. Essa frase dizia o seguinte: falar com Deus é o que eu mais quero, pois ele é fonte de poder. Aí eu falei assim, falar com Deus, não, essa frase para mim não está correta. Porque às vezes eu não quero falar com Deus. O ser humano é assim. O pecador é assim. Às vezes você tem que falar com Deus, você necessita falar com Deus, você Não porque você precisa falar quer. com Deus, você não quer. E a própria senhora White menciona. É, aliás, na meditação desse trimestre aqui, entrando para dezembro, vai ter uma historiazinha ali que menciona esse fato que eu estou contando para vocês, a meditação dos jovens, a chamada essencial, né? Que foi Legal. escrita pela Quereriane, minha mulher, e eu escrevendo, né? E eu fiz um pouquinho histórico disso aí. Falar com Deus é o que eu mais quero? Não. Nem sempre eu quero falar com Deus. A Soraya fala, né, que há ocasiões em que a gente não quer falar com Deus. E nesse momento é que a gente precisa falar com Deus. Falei, a palavra precisa, não é que eu quero, é precisa. Então ficou assim, falar com Deus é o que eu preciso, né? Muito bom. Hein? Muito bom. Muito bom. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Pois ele é ele é fonte fonte de poder. de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. A gente precisa falar com Deus, ainda que há momentos em que a gente não queira falar com Deus. Então, se vê, é uma visãozinha simples, mas você tem um conhecimento, porque a senhora escreveu isso daí, essa frase dela, né? Que a gente necessita falar com Deus mesmo quando a gente não quer falar com Deus. Então, isso realmente ajuda, porque você estava falando sobre o embasamento. Exato. O Exato. embasamento é uma coisa interessante, não é uma coisa assim totalmente obrigatória para você falar sobre Deus e você falar sobre o seu sentimento e sua gratidão, o seu louvor, sua adoração, não necessariamente você precisa conhecer livros e livros e coisa e tal, não. Mas às vezes em algumas instâncias isso ajuda e ajuda muito, de dar um direcionamento teológico para a gente, porque é muito complexo, né? Algumas coisas que a gente fala, que a gente acha que são coisas corretas, mas no fundo, né, há um certo problema. A gente tem muito problema, por exemplo, quando a gente fala, quando escreve hinos por o Inário Adventista, né, principalmente esse novo que vai ser lançado agora, ele é muito criterioso sobre algumas coisas. E um dos critérios que eles adotam é o seguinte: nós não podemos tratar Jesus como pai. Jesus é filho, a despeito dele também ser Deus. Mas na maneira como nós cantamos, eu não posso me dirigir a Jesus como filho e chamá-lo de pai, certo? Porque pai é Deus. Deus Exato. é pai. Jesus é o filho, é o que está conosco, é o Deus homem, né? Então, essas coisinhas, às vezes elas podem fazer diferença e elas podem alterar um pouco Sim. o critério quando você usa sabe, uma noção bem espiritualizada para considerar essas criatividades que a gente espirituais, né? É verdade, é verdade. Eu já vi, alguns jovens, às vezes, cantam, principalmente louvores, assim, de outras denominações, enfim, a gente ouve, e às vezes escapa uma coisinha assim, uma coisinha ali, uma letra que você fica, assim, perguntando: "Mas onde é que está isso aqui na Bíblia É, mesmo?" Uma coisa assim meio bom, é, enfim, mas vamos lá, vamos falar sobre o hino "Deus sabe, Deus ouve, Deus vê". certo. Como foi que Deus lhe concedeu a letra desta Uhum. canção, deste belíssimo hino? Como foi que ele veio esta letra veio para você? É o seguinte, quando você mexe com letra e você é fascinado por colocar em palavras o sentimento cristão, a gratidão, o louvor, a adoração, e você quer ver o povo olhando para aquilo e dizer, puxa vida, mas que coisa interessante, essa música veio num momento que eu estava precisando ouvir alguma coisa semelhante, porque eu estou passando por uma situação e essa música ela veio com uma resposta. Quando você é fascinado por essas coisas, você fica direcionado pelos seus pensamentos, tudo que você vê, você direciona para um momento desse se transformar em letra. E quando você ouve uma frase muito boa, né? Eu já havia visto uma frase, agora eu não sei exatamente qual é o livro, mas da Bíblia, mas é ali por
ou é Levítico, ou é Número, ou é Deuteronômio, não, acho que é Levítico, eu tenho a impressão. É uma frase que, assim, que Deus ouve, Deus sabe, Deus vê, Deus sabe. Não é na mesma ordem que está na música, né? Eu falei, Sim. mas isso é muito interessante. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Essa forma, ela tem poesia. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Papara, papara, papá. Essa música tem música, essa letra tem musicalidade, essa letra tem métrica, sabe? Essa letra está dentro de um esquema que dá para fazer poesia. Pus essa frase no bolso, escrevi essa frase no bolso. Agora, o que é que faltava para essa frase? Faltava o público-alvo, para quem que eu vou escrever, o que é que eu vou escrever, como eu vou escrever isso. E aí foi uma somatória de fatores. Eu vou ser bem sucinto, porque essa história é longa. Eu falei para você que eu fui para os Estados Unidos Sim. estudar. Foi eu e mais 2 grandes amigos, que é o Edson Romero Marques, pastor hoje, né? E o pastor Urias Chagas. Fomos nós 3. Era da mesma turma de teologia, né? O Edson e eu, o Urias, acho que era um ano para frente. Aí, o que aconteceu? Nós estávamos lá nos Estados Unidos, coisa e tal, e no final, quando nós nos formamos, eu havia recebido uma ligação do meu pai. E meu pai dizendo o seguinte para mim: Valcir, volta logo, porque você agora já se formou e vai ficar aí. Eu falei, não, pai, eu vou voltar, eu quero voltar, eu não vim para ficar nos Estados Unidos, eu vim para estudar e voltar. Meu país é o Brasil, eu quero o Brasil. E aí ele falou, então faz o seguinte, você está trabalhando por quê? Eu falei, estou trabalhando porque eu preciso pagar as contas na escola, eu preciso comprar minha passagem, eu preciso comprar algumas coisas para levar, roupa, alguns livros. Então faz. Meu pai falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu compro a sua passagem, eu compro as suas roupas aqui, você chega aqui e a gente vai fazer compras. E agora, então, o que você faz? Você apressa o mais rápido possível para você vir para o Brasil. Voltar. Você já se formou, vai ficar aí? Não, saudades. A saudade, isso é coisa que saudade explica. Tá bom. E eu voltei o mais breve possível. Terminei de pagar a escola, acho que no dia seguinte, eu peguei a passagem que meu pai me mandou. Outra, naquela época que eu estudei lá, fazer uma ligação por telefone era uma coisa muito difícil, não era fácil. Sempre você pega o telefone. Hoje você pega o WhatsApp, você fala, mostra e. Do outro lado do mundo, né? E do outro lado do mundo, a tecnologia aproximou as pessoas de uma maneira incrível, né? Uma maneira incrível. Mas naquela época, não. Se eu quisesse ligar para o Brasil, se quisesse falar com meu pai e minha mãe, eu tinha que ligar para a telefonista, ela ligava para a telefonista no Brasil, marcava um horário, conversava com meu pai, a telefonista, dizendo, ó, às 8 horas vai vir uma ligação dos Estados Unidos, eles tinham que ficar em casa para ele poder receber a ligação, que às vezes não dava certo, porque caía, sabe? Era um problema. Mas, em geral dava certo. Sem falar do preço, né? Caríssimo fazer uma ligação internacional. O preço, né? Depois, lá para o final, começou a melhorar um pouco ainda mais. Tal. Mas você dizia que meu pai me ligou e falou, vem, eu vim embora. Embora, aquela festa, aquela saudade, a família toda reunida, coisa e tal. E eu sei dizer o seguinte, na primeira semana que eu fiquei 3 dias com meu pai, porque eu me encontrei com ele, depois fui para o Rio de Janeiro, que eu tinha que resolver umas coisas meio urgentes lá, voltei, fiquei mais uns 2 dias com ele, e no terceiro dia que eu estava com meu pai, ele teve um ataque fulminante do coração e morreu. Você imagina um negócio desse? Pensa bem, se eu não tivesse voltado, já pensou? Aí a gente começa a entender como é que Deus trabalha. Aí começa a entender. Mas, olha, naquela ocasião o chão sumiu dos pés. Sumiu sobre os pés. Mas foi uma coisa terrível. Foi uma dor profunda. Mas sabe de uma coisa? Tem umas coisas que são contraditórias, aparentemente. Aparentemente contraditórias. Eu nunca na minha vida vivi uma paz tão grande como a paz quando aconteceu isso com meu pai. Né? Fui ao enterro dele, com minha mãe, meus parentes e todo mundo e tal, né? E ficou, mas me veio, a paz suplantou a dor, que era tremenda, né? Era muito show, tal, mas a paz é uma coisa calma. E eu falei o seguinte, olha, é Deus trabalhando, Deus colocando os anjos no caminho para que você ainda se sinta bem em meio a tanta dor, coisa e tal. E foi nesse clima que, alguns dias depois, eu sentei-me à mesa, à escrivaninha do meu pai, e escrevi essa letra. E veja bem, qual é o público-alvo dessa letra? É a primeira estrofe, a primeira frase. Você que se sente pequeno, porque era o que eu estava me sentindo.
Eu estava me sentindo desesperado, eu estava me sentindo terrível. Mas imagina que situação é essa. Depois de 4 anos, sem falar ao telefone, porque essa foi a única ligação que eu falei com meu pai. Era só carta. 4 anos, meu amigo, longe de tudo, de todos. Você não podia conversar, não podia nada, porque era difícil demais. Você E aí chega. quando volta. Hein? E aí Você, quando volta, né? quando volta, você passa 3 dias com o seu pai, com a sua família, e acontece uma coisa dessa. E eu estava em casa quando ele teve esse ataque fulminante do coração. Eu estava em casa, eu assisti tudo, assisti ele indo para o hospital, aquela coisa toda. Aí me sentei à mesa dele, isso faz um bom tempo. Sentei à mesa dele e escrevi a letra de cima. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Olha só, é coisa para quem? E sabe o que acontece? O que aconteceu comigo, meu amigo, acontece com todo mundo, né? Não na exata circunstância com que eu estava, que foi uma surpresa, mas isso pega um grande percentual das pessoas, essa surpresa terrível, pega um grande percentual das pessoas. Mas, no fundo, nessa vida de pecado, nesse mundo maldoso, vai pegar todo mundo. Vai pegar todo mundo. Então, todo mundo se sentiu envolvido com um aspecto muito humano que essa música apresenta. Deus sabe o que vai dentro da sua alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Que gigante é isso que Deus faz? É um gigante espiritual. É um gigante que vai entender o terreno que você está pisando, vai tirar sua cabeça dessas coisinhas mínimas, dessas ninharias humanas, nessas ninharias de propriedades, e vai colocar sua cabeça no céu. E quando você está com a cabeça no céu, você sente o pó que você é, o que acontece? Deus faz de você uma testemunha para ele, Deus faz de você um camarada, um portador das bênçãos de Deus para as pessoas, e você se torna um gigante missionário, um gigante para Deus. Por quê? Porque você se entregou para ele. Através de quê? De uma situação difícil que você passou. E da compreensão e da intelecção daquilo que Deus faz na sua vida quando você está na mão dele. Ele vem confortar você. Ele transforma você. Né? Se a vida levou os castelos, né? Que em sonhos você construiu, quer castelo maior depois de 4 anos de trabalho, estudo e essa coisa toda, depois de uma vida sofrida, né? Não era fácil a vida lá nos Estados Unidos, né? Eu tive que pagar meus estudos lá com trabalho, né? Tanto eu quanto os 2 colegas que foram comigo, o pastor Edson Romero e o pastor Urias. Tivemos que trabalhar muito lá, né? Trabalhando, né? Então, mas aí é o seguinte, se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido os seus planos, porque chega um momento que os seus planos caem por terra. Quando você enfrenta uma situação dessa, onde é que os seus planos vão parar? Aí vem, entregue seus planos a Deus, porque ele sabe, ele ouve, ele vê e ele vai fazer de você um gigante. Um gigante para quê? Um gigante para ele, um gigante para levar o evangelho avante, para cumprir o papel aqui. Um gigante que tem os olhos no céu, certo? Então, essas circunstâncias vão fazendo uma construção, né, do material poético para que ele possa alcançar as pessoas. Amém. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Eu não sei se você quer que eu faça uma descrição de algumas coisas. Pode fazer. Pode ficar tranquilo. Vou falar uma coisa para você aqui, que eu nunca falo em entrevistas, né? Eu falo quando eu dou aula sobre poesia ou aula sobre composição poética, musical, e eu tenho trabalhado agora bastante com o mestre Lineu Soares, a gente tem muita oportunidade de conversar sobre essas coisas, né? E eu sei dizer o seguinte, que essa música, quando você trabalha uma poesia, você trabalha com métrica, você trabalha com rima, você trabalha com sonâncias, dissonâncias, assonâncias, você trabalha com uma coerência das ideias, as ideias vão se formando para que as pessoas possam acompanhar o raciocínio da música. Você trabalha com público-alvo, né? O público-alvo, já falei para você que se sente pequeno. Quem se sente pequeno tem que trilhar um caminho. Se ele trilhar o caminho de Deus, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar um gigante.
Ué, você que se sente pequeno, a música fala uma série de coisas e você sai, depois que você termina, você sai se sentindo um gigante espiritual, claro. Agora, o que tem a música de especial que as pessoas não percebem? Você sabe, quando se compõe uma música e você vai trabalhar com a letra, você tem que obedecer algumas normas, algumas regras, para você não se tornar cansativo, para você não se tornar redundante, para você não se tornar pobre. Então, por isso que existem rimas ricas, existem rimas pobres, rimas ricas, né? Você rima palavras de classes gramaticais diferentes, você transforma a música numa uma coisa rica, né? Você rimar uma classe gramatical, por exemplo, um verbo, um infinitivo, com outro verbo infinitivo, comprar com falar, né? Casar com amar. Sabe, essas são rimas, soam bem, mas são pobres. E pior ainda quando você rima uma palavra com ela mesma. E outra coisa, quando você vai escrever uma música, você nunca usa uma palavra muitas vezes. Né? Suponhamos que você está usando a palavra casa. Aí você fala uma coisa de casa aqui, no verso de baixo você fala outra coisa de casa, depois você fala outra coisa de casa. Na outra estrofe, você fala casa, casa, casa. Outra... é demais, ninguém quer ouvir isso. É uma redundância que todo mundo percebe inconscientemente e eles simplesmente abandonam, eles não querem saber disso. Mas com o Deus sabe, Jesus vê, foi diferente. Eu sempre quis saber por quê. Sabe o que acontece com Deus sabe, Deus vê? Quem é o público-alvo? Você. Aquele que se sente pequeno. Quem se sente pequeno. Essa música tem uns problemas de rima muito forte. Por exemplo, eu uso a rima mais pobre que existe. Eu rimo uma palavra com ela mesma. Qual é a palavra com ela mesma? Deus. Você que se sente pequeno, entregue sua vida a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Não, acho que eu inverti. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras envolvam. Entregue sua vida a Deus. Olha, Deus com Deus. Meu amigo, o que é isso? Mas nunca ninguém reclamou disso. Se você sabe de uma coisa? Desde que você começa a cantar essa música, até que você termina, se for na sequência regular, como ela foi escrita, porque algumas pessoas elas fazem uma mudançazinha que são boas as mudanças. Por exemplo, o Leonardo Gonçalves, ele gravou essa música e ele fez uma mudançazinha. Ficou interessante pelo objetivo dele, ficou ótimo, ótimo. Mas é o seguinte, você sabe quantas vezes você repete a palavra Deus? 23 vezes. Sabe o que é você cantar uma música e repetir 23 vezes? Eu nunca vi qualquer pessoa me fazer um comentário sobre isso, dizendo o seguinte, olha, essa música tem muita repetição. Nunca ninguém falou, muito pelo contrário. Sabe por quê? Que Deus trabalha diferente. Deus trabalha diferente da maneira como a gente acha. Quem se sente pequeno não precisa de rima, precisa de Deus. Uou. E aí você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Quer dizer, o camarada fica assim, Deus, não deixe que somos envolvam, entregue sua vida a Deus, Deus. Aí já foram 2 Deus. Aí, Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você gigante. E no final Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Isso não é redundância, professor? Não é redundância. Quando Abraham Lincoln deu a descrição dele de democracia, ele falou o seguinte, democracia é o governo do, pelo e para o povo. Não é forte essa. Agora, do jeito que Abraham Lincoln falou, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Por que tem que repetir 3 vezes a palavra povo? Porque daí vem a força. Redundância é uma coisa horrível. Há ter redundâncias, né, que nós chamamos de tautologia, ou então nós chamamos de pleonasmo, é uma coisa. Mas às vezes não, às vezes as redundâncias são muito interessantes, né? Como essa definição de democracia. Ou então, você fala, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, vira um reforço, sabe? Que eliminam, e os reforços e essas redundâncias eliminam os ruídos, né? Se existia um ruído em repetições, né, ele é quebrado pela redundância, que chega a ser um reforço à sua vida espiritual. E as pessoas têm sido muito ensinadas, e eu tenho me tornado cada vez mais feliz em ouvir os depoimentos
E aí vem o maestro, olha outra coerência aqui, olha, vem o maestro Flávio Santos e ele faz uma coisa só. Ele começa assim, um tom sério, pesado, né? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. E aí, como é que ele termina? Eu estou falando porque ele se sente pequeno. Deus faz de você um gigante. O que ele faz na música? Dá Deus uma subida, né? Um você é um ápice ali, né? gigante. Isso é coisa de gênio. É gênio. Olha a cabeça dele. Ele foi. E a pessoa que canta isso, ela não fica fazendo essas conexões literárias ou musicais ou de coerências, né, poéticas. Não fica fazendo. Mas Mas vai sentindo, né? ela vai sentindo. E no final ela chega com uma resposta. Ela diz: eu não sei, eu me senti bem. Você não se sentiu bem por causa da poesia, não se sentiu bem por causa do compositor, não se sentiu bem por causa da música, você se sentiu bem porque você chegou, provavelmente você tenha chegado mais perto de Deus. Deus fez você se sentir bem. A glória seja de Deus. A honra é dele, o louvor é ele. Por isso que nós adoramos isso que nós adoramos a Deus. Porque existe uma maneira dele chegar nas pessoas quando as pessoas começam a perceber as coisas que Deus faz na nossa vida. E é assim que as coisas funcionaram com essa música. Eu gostei dessa oportunidade que eu tive de explicar, porque às vezes as pessoas entendem e começam a valorizar ainda mais uma coisa que a gente espera e a gente acredita que tenha sido usada por Deus. Você entendeu? Amém. E muito mais pessoas, eu sempre incentivo, muito mais pessoas a entrarem nesse campo da arte, né? Através da expressão de arte, expressão poética, através da beleza, né, dos argumentos, da forma de se falar, né, da sua própria arte, trazer pessoas. Por isso eu incentivo sempre as pessoas a se envolverem também com esse ministério musical, poético musical, né? Amém. Queridos, talvez seja muito fácil louvar a Deus, honrar a Deus, exaltar a Deus nos momentos sublimes da nossa vida, sabe? Quando a gente ganha um emprego melhor, quando a gente alcança um status que a gente esperava durante anos, ou quando a gente tem aquele casamento feliz, ou a família está bem, ou quando a nossa vida está indo de vento em polpa, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Nestes momentos é muito fácil honrar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus. O cristão verdadeiro se conhece no momento da provação. É no momento em que a gente, como o pastor Valdeci, vai para os Estados Unidos, vai estudar, vai, sabe, formar em teologia. Estou voltando para servir a Deus como pastor. Trabalhei, dei duro e agora eu volto para estar com meu pai e de repente tudo isso se desfaz, esses castelos se vão, o chão sai debaixo dos pés e a pergunta: por que, Senhor? Alguns se revoltam, alguns brigam com Deus, alguns não entendem, alguns olham para trás e dizem: poxa, eu faço tudo isso, passei 4 anos longe, fui embora do país, fiquei sem falar com os meus familiares, fiquei sem contato com meu pai e agora retorno para o Brasil para servir a Deus, para honrá-lo. E é isso que eu recebo. Como você tem olhado para a vida? Como você tem olhado para as situações? Como eu disse, é mais difícil reconhecer quem Deus é, saber quem Deus é, honrar a Deus nestas horas, nestes momentos. E esta música preciosa, esta música linda, ela conta desta vivência, desta experiência de alguém que passou por um momento de luta, por um momento de dor, por um momento de aflição, mas sabe, mas reconhece que Deus está ali, que Deus está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu vou interpretar esta canção agora ao som do violão. E eu espero que você medite nesta melodia.